Olá, gente, boa noite. Estamos aqui conectando na nossa página Canto do Florescer, com o objetivo de fazer mais uma live. A semana passada a gente não conseguiu fazer, mas não foi um problema de conexão nossa, foi um problema de conexão do Instagram, que não estava liberando para as lives. Mas hoje eu já vi que está ok, e aí hoje a gente está aqui iniciando, esperando que vocês entrem para a gente bater esse papo. O papo de hoje vai ser com Pedro Alves. Ele está entrando aqui agora, aguarda a solicitação dele e a gente vai falar sobre um bocado de coisa legal aqui. Pedro, apareceu a caixinha aí pedindo para conectar? Me conta agora. Agora. Agora, será que vai? Agora vai, salve, salve. Tu Boa está me noite, ouvindo? Jerusa. Boa noite. Tá tudo bem a visão aí, minha? Tá, tô Eu, lhe vendo bem. Você tá me vendo tô bem apare... também? eu tô sim. Gente, estamos aqui iniciando com a presença de Pedro Alves. Quem é de Pesqueira já conhece, mas quem estiver nos acompanhando, que for de fora, Pedro é terapeuta energético, ele trabalha com reiki, com ventosas, com várias coisas que ele vai falar para a gente. Ele é formando, né, em enfermagem, é profissional da saúde já, tem essa visão integral da saúde, o que vai fazer ele contribuir maravilhosamente com a saúde na cidade. E é militante LGBT, e a gente vai vir falar hoje sobre isso, sobre a saúde nessa perspectiva, a saúde holística nessa perspectiva. Mas vamos lá, temos tempo. Seja bem-vindo, Pedro. Ô, E Jerusa, gratidão, gratidão pelo espaço. Vou enviar aqui para algumas pessoas a live. envia, avisa ao povo que está rolando. Eu vou pegar água aqui. Pronto, enviei. A gente espera um pouquinho, Jerusa, vai começando a nossa conversa. Acho melhor a gente ir conversando, tá entrando gente já e as pessoas vão interagindo, né? Ou só tá aí você? Não, tô vendo mais pessoas aqui. Acho que é melhor a gente ir papeando mesmo. Sejam Pronto, bem-vindos, bem-vindos, todos aqui presentes. coisa Fala, boa, Pedro. coisa boa. Conta. Boa noite, Jerusa, boa noite, pessoal. Eu me chamo Pedro, tenho 24 anos, sou canceriano. Sou agente comunitário de saúde aqui na cidade de Pesqueira, no bairro que eu moro. E trabalho com práticas integrativas, sou acupunturista e reikiano. E aí, como foi meu contato? Eu começo, Jerusa, falando do meu contato com as PICs. Eu sempre gosto que a pessoa fale como está se encontrando nesse momento, né? Como é que essas PINC chegou para você? Primeiro foi a questão da saúde, como é que foi isso? Me fala. Então, eu tive contato com as práticas integrativas na universidade já, no curso de enfermagem. Eu participei de uma aula como intruso. Tinha uma professora maravilhosa, o nome dela é Marcele Guimarães. Ela é auriculoterapeuta, trabalha com aurículo e é enfermeira obstetra. E aí ela ia dar aula ao oitavo período de práticas integrativas. E na época eu estava no segundo período. Então eu fui bem de intruso. E eu participei da aula e a professora ela fez um sorteio, né, para uma prática, para que um sorteio entre os alunos que estavam na sala de aula para fazer uma sessão de auriculoterapia. E aí eu fui sorteado, eram duas pessoas e aí eu fui sorteado. Eu não era da turma, mas eu já fui sorteado para fazer a sessão. E foi fantástico, foi a minha primeira experiência com aurículo.
estava com uma crise de ansiedade muito intensa, com insônia. E quando eu tive o acesso com a auriculoterapia, eu pensei, poxa, eu quero trabalhar com isso e quero levar também essa sensação para as pessoas trabalhar com isso. E aí eu entrei, né, no caminho, né, do encontro com as práticas integrativas. E na época eu andava no Lar Espírita Maria de Nazaré e lá tinha Reiki, a aplicação de Reiki. E aí eu procurei saber como era a sessão de Reiki, aí eu fui e achei muito interessante, né, a sensação do Reiki, né? O processo terapêutico do Reiki, terapia energética do Reiki. E aí, quando foi no ano de 2016, eu tive a oportunidade de ser iniciado o Reiki nível 1 aqui no IFPE, com a mestra Sinara, que é companheira do professor Valdemir, diretor do IFI. Foi um divisor de águas, assim, na minha vida. Foi um divisor em muitos fatores, assim. O Reiki, ele mexe muito com a gente, né? Mexe com toda a estrutura emocional, estrutura física até. E aí eu comecei nesse processo do Reiki, quando foi em março de 2017, eu comecei a fazer o curso de acupuntura, na primeira turma da Associação Brasileira de Acupuntura em Caruaru, pela ABA. E aí eu finalizei esse ano, em fevereiro, no ciclo, né, de ciclo de 2 anos. E aí no curso eu tive a oportunidade de aprender auriculoterapia, ventosoterapia, crânioacupuntura, a acupuntura sistêmica, a acupuntura veterinária, a acupuntura estética, a acupuntura vegetal, a acupuntura da terra também. Foi uma experiência muito bacana e ainda sinto a necessidade de continuar estudando acupuntura, porque é uma ciência, quanto mais você estuda, mais tem coisa para você estudar e rever e pensar. Ela é uma ciência, na verdade. Na hora que você vai na acupuntura, você vai para a medicina chinesa e aí você mergulha num conhecimento que antecede a nossa medicina, né? Sim. Então, é um mergulho mesmo, assim, e eu acho que precisa de muitos anos de dedicação de estudo. Total. Mas o legal é que você começou a colocar em prática muito rápido isso, né, Pedro? Assim, durante o curso você já estava atendendo, acompanhando pessoas nessa área, e isso foi muito interessante, né? Eu até pensei, assim, um tempo que eu tive acesso muito cedo a essas práticas, porque eu era a pessoa mais jovem da turma, as pessoas já eram formadas, tinha curso superior, já tinha mestrado, já tinha especialização, e eu ainda estava na graduação, né, de enfermagem. E aí eu pensei, nossa, eu tive acesso muito cedo a essas práticas, então eu fiquei pensando isso, mas eu acho que a prática ela veio no momento certo, na hora que precisava vir, né? E que eu me conectei com essa energia, me abri à cultura, né? E ela chegou. E eu pretendo sim continuar estudando. Acho que isso foi só o pontapé inicial de um negócio maior, assim, que está por vir. Continuar estudando essa ciência milenar. E aí, Jerusa, quando foi em 2018, eu fui iniciado em Reiki nível 2, lá também no IF, com a mestre Sinara. E aí eu trabalho com Reiki, né? Sou reikiano nível 2. E aí acupuntura, ventosa, crânio, moxa, enfim, essas técnicas. Ô, Pedro, eu acho que era legal a gente abrir um espaço aqui, porque eu acho que vale muito a pena falar desse trabalho que o Núcleo de Práticas Integrativas do IF Pesqueira faz. Assim, eu já tive a oportunidade de ir lá algumas vezes a seu convite, depois de novo, e é fantástico isso. Primeiro, o que eu acho que é fundamental é que a gente consegue trazer essa visão holística, essa visão de uma medicina mais completa para o município de Pesqueira, na hora que a gente tem um curso que abre suas portas para isso. Vocês estão sendo formados já com essa acessibilidade. Claro que a gente sabe que muitos não vão seguir, porque na vida as coisas são assim mesmo. Mas você foi tocado lá dentro para isso e a gente sabe que outras pessoas serão.
Fala como é que funciona aí o núcleo, eu acho muito maravilhoso e eu queria que você falasse. Que massa, Jerusa. Então, o núcleo, né, o NEVEPIC, que é o Núcleo de Estudos e Vivências em Práticas Integrativas e Complementares, ele nasceu esse ano, né, tendo a direção da professora Manuela Queiroz. A professora Manuela é engenheira, mas aí ela tem contato, né, com as práticas integrativas. O que eu acho interessante é que não precisa você ser da área da saúde para trabalhar com práticas integrativas. Você pode ser de qualquer área, tendo formação mas claro, se dedicando, né, ao estudo. Claro, um profissional de saúde, quando tem contato com as práticas integrativas, é uma abordagem bem mais profunda, né? Por todo o conhecimento que tem do processo de saúde e doença, de anatomia, fisiologia, de como tudo funciona. E aí o núcleo, ele surge, né, através de iniciando pela professora Manu, que inclusive ela que trouxe o curso de Reiki através do programa que tinha no IF, que é o IF Férias. Eu acho que você já participou lá numa oficina de meditação e Soul College, que eu inclusive participei, foi maravilhosa. E aí ele veio se consolidar nesse processo esse ano, né? A gente tinha conseguido o espaço físico do núcleo, onde a gente ia fazer grupo de estudo, atender a população discente, docentes, servidores do IF, abrir também para a população externa, para a comunidade externa. Mas aí veio a pandemia do Covid-19 e aí a gente teve que adaptar toda a estrutura, né, de atividades e ações do núcleo, que tem sido muito positivo. A gente criou uma página no Instagram, nós fizemos lives, né, através da plataforma Google Meet, a gente fez. Participei, né, da live Inclusive sobre você Eva. participou, que foi fantástica, foi maravilhosa. Teve também live no Instagram com Maíra sobre massagem. Então, é um processo que está sendo construído, né? Está sendo construído a curtos passos, mas de forma muito positiva e sendo bem receptiva, sabe? Nesse sentido. Eu acredito que Pesqueira, ela tem uma energia de cura muito forte, assim, por conta de todo o histórico, né, da cidade. O território indígena, ele é fantástico nesse sentido, né, da medicina que tem dos povos indígenas e como isso reverbera também na energia da cidade, né? E eu acredito que o núcleo só tem a crescer, sabe, a expandir também nesse sentido. Totalmente. E acho que realmente é muito representativo isso, porque você sai do campo, você tira essa armação que fica nos cursos de medicina, enfermagem, psicologia, essa estrutura formal, assim, amarrada demais, você, quando bota as práticas integrativas, você traz a energia, né? Você vai trabalhar com energética, então você quebra muito daquela coisa que estava fechada. E para as pessoas que trabalham aqui com práticas energéticas, que, como você mesmo disse, não precisa ter uma formação na área de saúde, mas ter uma instituição que respalda isso, nos fortalece muito. Com Né? A certeza. gente realmente tem um respaldo já de estar participando da academia para discutir sobre esses assuntos. Então, acho que isso é muito bom para a cidade, é muito rico para a cidade. Sim. E é uma coisa que Gosto. eu costumo refletir, sabe, Jerusa? Assim, quando a gente coloca esse debate das práticas integrativas dentro da universidade, no curso de saúde, a gente também incentiva, né? Eu me sinto incentivado e motivado para continuar estudando, inclusive levar para programas futuros, né? Programa de mestrado, doutorado, pesquisa envolvendo práticas integrativas. Porque tem uma coisa que a gente fala na área da saúde que é práticas baseadas em evidência. Então, é comprovar a evidência dessa prática, a eficácia, para de fato ela ser utilizada e respeitada. Porque, nesse sentido, as PICs elas são muito subestimadas, né? E acaba que não tem uma valorização verdadeira, né? Uma valorização real. Então, acredito que quando a gente fala das PICs dentro da universidade, ela abre um campo para a gente pesquisar coisas assim fantásticas. A gente vai ver um movimento muito forte ainda que está por vir envolvendo as PICs.
Eu fico muito feliz mesmo. Pedro, você falou de uma coisa que não estava no script do nosso bate-papo, mas a gente está aberto aqui para isso. Você falava dessa ancestralidade, dessa medicina ancestral, que nós nos banhamos, que nós nos cultivamos aqui nessa cidade. E aí eu estou ouvindo aí a música que está por trás da live e eu tenho pensado muito desde que eu cheguei aqui para Pesqueira, que é muito significativo também nós termos uma energia da graça na cidade. Assim, a cidade se sustenta a partir de uma Nossa Senhora das Graças que apareceu, assim, e que tudo, acho que tudo isso interligado, ele nos propicia uma cidade de cura, de fato, assim. Eu tenho canalizado muito essa energia. Você tem Nossa Senhora das Montanhas, Mãe Tamaim, tem Nossa Senhora das Graças. Então você tem uma energia branca, uma energia indígena que se completam e que se misturam e que fortalecem muito o nosso campo para trabalhar realmente energeticamente com cura. Eu sinto isso. E aí quando você põe isso e aí você está botando essa música aí para trás, você é uma pessoa com uma espiritualidade também já bem desenvolvida para a sua idade, porque as coisas tudo meio precoce, né? Ai, você se sente bem para falar para a gente aqui da Jurema, de todo esse processo? É um processo de aprendizado, né, Jerusa? Porque eu sou uma pessoa que eu venho tentando me desconstruir nesse sentido, que eu sou uma pessoa muito física, sabe? Eu sou uma pessoa que eu venho desconstruindo isso, mas geralmente eu preciso ver para acreditar, sabe? Preciso sentir para acreditar. E é uma coisa que eu estou mudando, porque nem tudo que é real a gente vê, a gente sente. E é verdadeiro e é real o que a gente sente. E meu contato com a espiritualidade, ele vem muito nesse processo de amadurecimento. Faz uns 3 anos que eu sou discípulo da Jurema Sagrada. E é um processo, assim, é um processo de cura, é um processo de autoconhecimento, de pertencimento também, por ser uma religião brasileira, né? De origem indígena, de origem africana. E como eu me reconheço também nesse espaço, sabe? No culto desse sagrado. Eu sou de origem de uma família cristã, católica. Fui muito participante da igreja. E aí, por essa busca, né, de buscar um lugar que eu me sinta bem, me sinta confortável, né, de cultuar o sagrado. Por muito tempo eu fui espírita kardecista, por muito tempo. É tanto que eu conheci o Reiki nesse espaço, que foi muito importante. Conheci o espaço, né, da doutrina espírita quando eu já estava no processo mental, assim, muito pesado, ideação suicida, sabe? Um processo bem pesado. E foi lá no Lar Espírita que eu encontrei um caminho, que eu só enxergava uma porta, consegui perceber várias portas de várias possibilidades. E eu não me via enfrentando um outro caminho, eu precisava enfrentar esse caminho para chegar onde eu estou hoje. E hoje eu me sinto bem cultuando o sagrado que eu cultuo, sabe? Me sinto bem, me sinto confortável, me sinto pertencido, né? Mas é um processo de aprendizado também, de acreditar e de ter fé. É um processo. Eu tenho brincado muito, falado muito também nesses últimos tempos. Eu acho que com esse movimento que a gente está vivendo, principalmente em 2020, acho que acreditar nas coisas que a gente não vê está ficando mais fácil, né? Assim, justamente, sair dessa crença do São Tomé, né? Porque a gente está numa situação de comunicação total, à distância, e eu acredito que a gente só está usando o telefone, que a gente quer mesmo, a gente poderia estar fazendo todas as comunicações sem a necessidade desses equipamentos, mas eles, de toda maneira, têm facilitado muito para que o mundo inteiro esteja através de um cabo, né, conectado, e aí isso já é muito mágico, né? Assim, para quem gosta da matéria, é fantástica essa história. E acho que a manifestação das coisas, elas estão acontecendo com muita intensidade nas pessoas, nas vidas.
Assim, isso tem fluído muito forte. Toda vez que eu penso em alguém, eu encontro, a pessoa fala comigo. Isso tem Sim, sido já um comum na vida, assim. E sim, isso está acontecendo também nas vidas das pessoas. Porque eu acho que a gente está passando por um processo que a gente está começando a entregar mais, né? A permitir mais que essas coisas elas ajam por nós, né? sim, Quando eu fiz sim. a formação de Teta Healing, e aí a gente vai voltar para ter o papo, mas só para falar. Aí, o Teta Healing, você desenvolve três ações, né? Três sentidos. No caso, a gente desenvolve a clarividência, a clareaudiência e a empatia. E aí é interessante que é o que eles falam. No Brasil, a gente não tem necessidade de desenvolver a empatia, porque isso já é fortíssimo na gente. A gente é capaz de chorar com a história do outro 3 dias seguidos. Mas, em compensação, esses movimentos de áudio e visão, que não é extra, mas que seria extraordinários, a gente precisa desenvolver mais, porque nós somos muito abertos para fora. E aí eu acho que o isolamento também trouxe a gente para esse movimento mais para dentro, de alguma maneira. Né? Acredito muito nisso. Assim. Sim, Pedro, sim. a gente propôs bater um papo hoje, né, sobre a saúde LGBTQI, que eu gostaria que você já falasse de todas as siglas. Eu sou do tempo de LGBTS, terminava em simpatizante, e aí tirou o S, Sim, e a tem aumentado a cada dia, porque a cada dia essa discussão tem ficado mais ampla e acolhendo mais pessoas. Aí eu queria que a gente fizesse esse papo, você falasse um pouco sobre a sigla atual e a gente pudesse conversar sobre isso. interessante, Jerusa, porque na live que eu fiz com o Bernardo, eu coloquei lá, né, LGBTQI+. E aí ele disse, amigo, a gente não usa o quê? E eu perguntei por quê, né? Não usa o quê? O quê, ele é uma teoria do queer, é uma teoria queer, e essa teoria ela fala sobre expressão de gênero. Então ela não é um gênero e nem é uma orientação sexual. É uma teoria de Sim. expressão de gênero. Então a sigla mais utilizada é o LGBT+. E esse mais ele contempla as outras sexualidades, né? Me ouvindo, Jerusa? Tá me ouvindo? Direitinho? Tô ouvindo, tá dando umas Tá. E falhadas, aí mas é falando um possível. pouquinho, Estamos bem. certo. E aí falando um pouquinho, né, da saúde LGBT, até a década de 70, a homossexualidade ela era dita como uma doença mental, era um transtorno mental. Tinha um código de doença no CID. O CID é o Caderno de Doenças Mentais. E aí tinha lá um código de doença para a homossexualidade. Tanto para tanto homossexualidade, lesbianidade, enfim. E aí, na década de 70, o movimento LGBT conseguiu retirar, né, do processo, né, do caderno de doenças. Uma coisa que é muito recente, faz menos de 50 anos, né, que esse processo. E muitas pessoas ainda consideram que a pessoa LGBT ela é doente. Então, tanto que tem um debate muito pesado acerca da cura gay, onde terapeutas, psicólogos falam sobre isso, né? Falam sobre a cura gay, montam estudos, entidades para defender a cura gay, que é um absurdo. Na minha primeira aula do curso de acupuntura, teve uma colega da turma que ela disse assim: eu conheço um cara e ele é gay. E a mãe veio me perguntar como é o processo de tratamento. E aí ela perguntou se tem como a acupuntura resolver o caso, né? Tipo, ser uma cura gay, se a acupuntura atua na cura gay. Então, não, o que a acupuntura pode fazer é ajustar, né, regular o ti dessa pessoa para ela não ter nenhum problema mental, emocional, nenhuma disfunção física e indicar psicoterapia para essas pessoas, indicar também para os pais e acolher esse filho como de fato ele é, sabe? E é muito
é bem problemático, assim, porque as pessoas ainda têm esse conceito de doença, mas não é uma doença, não é. E, e aí outra coisa também, né, que veio logo após foi a epidemia de HIV, né, na década de 80, e aí começou a se pensar a saúde da população LGBT. E aí até o século XXI, tipo 2015, e até mesmo nos dias de hoje, pensa que a saúde LGBT é apenas voltada para é, evitar, né, É. prevenção de ST e HIV, AIDS. Só que na verdade não é, porque a gente, por muito tempo a gente foi considerado uma população que promíscua, né? Que já tinha HIV, você é gay, você é lésbica, você é um travesti, você já vai ter HIV, só que na verdade não é. Nós não somos um grupo de risco. O que caracteriza que você vai ter HIV ou não é seu comportamento. Comportamento de risco, que é diferente de grupo de risco. A gente foi considerado por muito tempo grupo de risco. Muitos profissionais ainda consideram a gente como grupo de risco. Inclusive, tinha uma polêmica muito grande em relação à doação de sangue, né? Agora, esse ano foi que Não é o Heron agora, né? E aí, para as pessoas introjetarem isso, vai ser um processo, porque assim, a gente vai enfrentar muitos desafios em relação à doação de sangue, né? E aí, é, em 2017 2016, foi aprovada a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde da População LGBT, pelo Ministério da Saúde, e aí ela institui o que deve ser seguido, né, em relação à saúde da população LGBT. Traz dados também de combate à homofobia, LGBT, lesbofobia, transfobia, implantação de serviços também para acolher essas pessoas, profissionais de saúde, né, que estejam abertos a atender essas pessoas, porque um dos desafios que a gente encontra quando eu converso com amigos e amigas e amigos sobre saúde, sobre nossa saúde, é justamente isso, a dificuldade do acesso a chegar no postinho de saúde e ser bem atendido, sabe, na sua integralidade enquanto pessoa, né? Geralmente essas pessoas não buscam. Essas pessoas vão buscar o serviço já quando estão doentes e é um hospital, sabe? E isso é bem problemático, porque a gente fala muito de promoção da saúde, prevenção da saúde, mas na verdade quando a gente vai buscar um serviço é quando a gente já está doente, assim. Está doente e é um serviço de urgência. E mesmo assim sofre ainda discriminação por ser LGBT. Então é um processo cultural bem, bem pesado que precisa de muita empatia nesse sentido. Acho que a empatia com a população LGBT às vezes ela é bem falha. Eu digo isso até mesmo no próprio movimento da população LGBT, porque existe LGBTfobia até no próprio movimento. Até no próprio movimento da gente. A gente tá numa roda e aí tem gente que solta uma frase transfóbica, uma frase lesbofóbica, sabe? Uma frase machista, que tem muito machismo no movimento LGBT. Então é um processo que a gente vai enfrentando. E aqui no nós município, assim, dentro de todo esse processo. Então, a mente já tem que ser o tempo inteiro na atenção mesmo, para que não repitamos determinados padrões que estavam nesse processo de formação nossa, né? sim, sim. E é isso. E aí, Jerusa, fiz uma pesquisa feita pela VOTS, que é uma entidade, é uma ONG de pessoas LGBTs. Elas fizeram uma pesquisa com mais de 10 mil votantes sobre saúde da população LGBT. E aí teve um ranking de três fatores que influenciaram a saúde da população LGBT. A principal delas é a saúde mental, onde 42,72% das pessoas que responderam o questionário falaram que sua saúde mental não estava legal. E isso é muito problemático, porque quando a gente fala de suicídio, a população LGBT é a mais afetada. O suicídio é a segunda causa de morte de jovens de 15 a 25 anos. E se a gente for contar, pegar esses jovens nessa faixa etária, quantos são LGBT, mais de 50% chega a ser LGBT. Né? Então, e aí teve outro
o outro ponto, que foi a falta de rede de apoio, né? O distanciamento social, o isolamento social, ele fez com que as redes de apoio da população LGBT, elas fossem fragilizadas, né? Porque é quando a gente se encontra com a nossa galera que a gente tem um acolhimento, que a gente pode trocar uma ideia massa, que a gente pode se sentir pertencido. A gente se sente pertencido do que até mesmo no nosso próprio lar, né? Então, é no nosso lar onde a gente sofre maior preconceito. Isso. Também tem pesquisa que baseia também esse dado, sabe? E quando a gente conversa entre si é real. Assim, o acolhimento que a gente precisava, a gente tem na rua com os nossos amigos, é o acolhimento que muitas vezes falta em casa, né? E aí é muito do processo também discriminatório e também até de formação cultural dos Exato. genitores, né? Quando foi no meu processo, quando eu me assumi, foi bem intenso. Foi bem intenso, assim, meus pais deixaram de falar comigo um tempo, e aí depois a gente foi voltando ao contato, porque eles perceberam que nada mudou, sabe? Eu continuei sendo... A diferença é que eles sabiam que eu era gay, mas acontece muito preconceito também, sabe? Muitas frases, muitas piadinhas que isso vai enchendo, e aí quando explode, tem que ter cuidado para essa explosão, porque quando ocorre essa explosão pode ser uma coisa bem mais grave, né? Pois é, eu fico aqui pensando. Se o primeiro do ranking, a gente vai falar sobre os outros dois, mas o primeiro do ranking é saúde mental. Se a gente for pensar em todo esse enfrentamento necessário, né? Muitas vezes a gente vai ter, assim, o que é que eu acho que vai ter? A situação interior mesmo da pessoa, nesse processo de se perceber, né? Esse apoio que na maioria das vezes é real, não existe, e aí a gente sabe que muitas vezes não é pela falta de amor dessa família e tal, mas por falta de condições intelectuais de amadurecimento em determinado momento para isso. Na sociedade você vai sentir a transfobia, homofobia, porque isso é fato, assim, né? Aí é difícil você esperar que essa pessoa vá ter uma saúde legal, principalmente na juventude, assim, porque é muito desafiador encarar todo esse terreno que não é fértil, né? É um terreno de pedras. E o reflexo também, né, Jerusa? Porque na década de 70, antes da década de 70, a gente era considerado doente, internado em clínica psiquiátrica, fazia lobotomia, eletroconvulsoterapia, colocava as pessoas em banheiras quentes, para que ela mudasse, terapia de conversa sexual, mudasse a sua orientação sexual, sabe? E a gente vem nesse processo há menos de 50 anos. Então, não vai, então a gente era criticado, a nossa saúde mental era fragilizada no sentido de que é doente, precisa ser internado. E aí hoje a gente vive um processo, não somos doentes, entenda que nós não somos doentes, que merecemos ser respeitados, nossa singularidade, integralidade. E é isso. É Sim, acolher, você não é obrigado a aceitar, mas sim respeitar. Respeitar meu espaço, meu lugar de fala, respeitar minha vivência, respeitar minha história, respeitar meus sentimentos, minhas emoções, sabe? É isso, é respeito. Muitas vezes as pessoas querem impor é, a sua ideia machista, LGBTfóbica em cima dos nossos corpos. É uma dominação da nossa mente, do nosso corpo, de uma forma muito cruel, né? Que aí a gente vem sofrendo isso ao longo desses quase 50 anos, sabe? E é desafiador, mas desafiador. estamos firmes. Eu acredito muito, Jerusa, em rede de contato, sabe? Redes de apoio. Eu acredito que quando a gente se reúne e está proposto a formar laços de cuidado, sabe? Cuidar um do outro. Não soltar os shades, não soltar o veneno, sabe? Com as outras LGBTs. Mas assim, a gente se apoiar, sabe? A gente se abraçar, a gente se acolher, que a gente tá no mesmo barco. Nosso inimigo é o mesmo, sabe? A gente tá Sim, lutando pela nossa sobrevivência. E além de nossa sobrevivência, a gente tá lutando para sobreviver com qualidade, para viver sabe? bem.
Viver bem, que o básico de todo ser humano é viver bem, viver confortável, Isso. né? E a gente não vai conseguir sozinho, a gente não vai conseguir sozinho. Acredito muito nessas redes de apoio. E redes até de pessoas que são, é, apoiam afetivamente nosso movimento, como você. Você é uma grande apoiadora da causa. Então, com certeza faz parte também da minha rede de apoio, sabe? Eu Eu tenho meus agradeço. contatos e minhas redes de apoio. Toda vez que eu posso falar dessas redes, para a gente se fortalecer nesse sentido, eu falo. Porque é muito importante, sabe? A gente sair da nossa caixinha, sair, a gente sofre também. Mas a gente precisa também estar aberta a acolher o sofrimento da outra pessoa, sem julgamento, sem criticar, sabe? Só escutar, porque às vezes é só isso. A pessoa só quer ser ouvida, sem crítica, sem julgamento. E dizer, tamo junto, velho, tamo junto e vamos embora. O barco é o mesmo, a gente se ajuda. Eu acho que é por isso É, que eu também me coloco como terapeuta LGBT, sabe? Porque quando eu comecei a entrar no universo das PICs, meu principal objetivo é ajudar minhas amigas LGBTs. Ajudar minhas amigas, atendo sim pessoas cis, hétero, com certeza, mas o meu foco, assim, acredito que minha missão hoje, que eu entendo como missão, que pode mudar daqui para frente, eu não sei, é ajudar a população LGBT, ajudar os meus também, as minhas, maravilhoso. sabe? Quando você falou dessa coisa, eu achei fantástico, Pedro, porque eu acho que quando você se identifica com esse movimento, né? Você trabalha na saúde, você já trabalha com toda a população do município, do seu bairro, mas você tem um panorama justamente, né? De grupos, de setorizações e tal. E você observa nessas setorizações uma necessidade de trabalhar de modo mais pontual com esse grupo que você tem a identidade e que ao mesmo tempo você percebe a necessidade de ser mexido, trabalhado e tal. E aí eu percebi que você também estava criando justamente essa rede que você está falando, né? Tem esses projetos aí, eu não sei se eles já podem ser falados, como é que Claro que está sim, a pode sim. comunicação desse trabalho. Fala aí. Eu tô tão realizado, eu tô tão realizado que nossa live tá rolando, sabe, Jerusa? Tô tão feliz. Porque foram quatro tentativas de lives, e não deram certo, sabe? Tem algum problema, conexão com a internet, com o Instagram, enfim. E que bom que rolou esse papo, acho que é pra. Se eu vou saber se eu tô no caminho certo amanhã, que vai ser a live com Jerusa. Então, é esse o caminho, né? Eu tô no caminho certo, eu acho. E é isso, tenho muitas ideias, sabe, Zerusa, do meu Instagram ser um canal onde as pessoas possam ter acesso a informações de saúde, sabe? A gente tá todo instante no telefone, tá no celular, a gente sempre tá conectado. E muita da gente não vê coisas legais, a gente vê muitas informações assim que não vão influenciar em nada, né, na vida. E aí eu penso, não, então vamos produzir alguma coisa, porque se uma pessoa se sente bem com o conteúdo, se sente tocada, então é a ideia, sabe? Então eu tô com essa ideia de convidar pessoas, né, para participarem de lives, né, e a gente discutir sobre saúde, sobre cuidado com a saúde, de várias visões, né? Acredito que quando a gente fala de saúde, a gente não pode falar de uma saúde geral. Acho que cada pessoa tem seu conceito de saúde dentro da sua perspectiva, dentro de sua vivência. E isso precisa ser respeitado e também debatido, né? Que aí a gente pensa saúde de uma forma mais coletiva, mais consciente, coerente, né? E a gente consegue fazer variadas ações. E uma coisa que eu me preocupo também, Jerusa, é lugar de fala. Lugar de fala no sentido de, tipo, eu convidei uma mana, Anne, para falar sobre feminicídio. Então, eu convidando a Anne para falar de feminicídio é diferente de eu falar sobre feminicídio, porque eu não sou uma mulher. Então, é diferente, o lugar de fala não condiz, sabe? E
a forma que ela vai falar é diferente, e a forma que eu vou falar de feminicídio é diferente, porque tem vivência, né? E a gente precisa pensar, eu penso em saúde, cara, saúde através da vivência do outro. Não é chegar a impor um, um conceito de saúde, é chegar e conversar com essa pessoa sobre o conceito de saúde, sabe? É mais Sim, nessa ideia. eu tô tentando acompanhar essas lives. Eu acho que você deveria refazer esse cronograma, porque Eu também acho. vai rolar, porque é muito boa a fala de Anne, né? A Anne tem todo um estudo, ela Ah, ela é tem uma maravilhosa, maravilhosa. toda pra coisa. A de Hannah, eu estava muito interessada em assistir, né? Aí depois você trouxe essa de Jaqueline, que seria a semana passada, que assim, muita possibilidade, que vale muito a pena voltar a investir nessa história, porque eu acho que são pessoas que vão trabalhar e vão falar desses lugares e com uma seriedade muito grande, né? Você está realmente Sim. escolhendo essa rede com pessoas muito bacanas para fazer as falas. Eu fiquei interessada em todas, na verdade. Ai, que E legal, que compreendi. bom, que bom. E das publicações que eu vi, Pedro, por incrível que pareça, eu gostei de todas as que você tem feito esse mês, eu achei elas muito significativas, mas sobre a questão dos hormônios nos processos de transformação. Eu achei fantástico, sabe? Uma que você fez sobre isso, quando acho que era de mulheres trans. Sim, sim, Não, sim, era de mulheres sim, trans, eu acho. E aí sim, das você falando mulheres trans. da aplicação dos hormônios e como isso vai reverberar por dentro, né? Porque a gente está na sociedade convivendo com um processo que a gente não sabe nem o que a pessoa está passando fisicamente por aquela transformação, né? Assim, foi muito Exatamente. significativo. Para mim, chamou muita atenção. Exatamente. E aí, sempre que eu posso conversar com os meus amigos trans, eu converso mesmo, eu puxo mesmo, vou puxando essa questão, né, da hormonoterapia, porque a gente não vê dentro da universidade. A gente não vê, Não, sabe? interessante. E é importante a gente falar sobre isso. A gente vê eu vi na universidade, Samara está aqui, pode confirmar também. A gente tem uma cadeira de políticas públicas 2, e aí a gente vê todas as políticas que fundamentam e regulamentam o SUS, principalmente na atenção primária à saúde, que é o postinho de saúde. E aí a gente vê política da população indígena, política da população negra, política da população LGBT, política da população do campo, enfim. Só que não é de forma aprofundada, a gente estuda a política, mas não estuda a abordagem clínica para aquela população, sabe? E é importante, por exemplo, eu estou fazendo uma consulta de enfermagem, uma consulta de acupuntura, eu preciso saber como é que o que está acontecendo naquele processo de transição de uma mulher trans, os hormônios que ela está tomando, os efeitos que esses hormônios causam, as mudanças corporais que eles causam, para direcionar também a minha abordagem. E eu sabendo, eu tendo esse conhecimento prévio, vai facilitar muito o processo de acolhimento e vínculo também com essa mulher, com essa pessoa trans, enfim. Eu achei Hoje, fantástico. A questão do câncer de mama. Assim, achei maravilhoso que essa bom, que abordagem, coisa sabe? boa, Foi que bom. muito significativa para mim perceber, porque eu fico pensando muito nesses meus hormônios que são naturais e que já mexem infinitamente. Imagino, né, isso sendo utilizado de fora para dentro para mexer. Deve ser uma explosão, assim. Nossa, mexe com tudo. Elas contam que mexe com, principalmente com emocional, ansiedade, insônia. Algumas não conseguem gozar, não conseguem ejacular, porque elas não produzem Sim. mais sêmen. Os homens trans não chega um tempo que não menstruam mais por conta da questão do hormônio, da testosterona. Então, são muitos processos que eu ainda estou estudando, porque é muito complexo
de entender. E aí eu vou conversando com os meus amigos para também entender esse processo, né? E eu acredito muito que futuramente a universidade ela vai precisar investir nesse conhecimento, sabe, Jerusa? A Sim, universidade vai precisar investir porque é uma demanda crescente, é uma demanda real e é uma demanda invisibilizada pelo sistema de saúde, principalmente pelos profissionais de saúde, nesse processo de acolhimento, sabe? Então, a gente vai ver uma mudança aí no meio acadêmico muito forte. Eu quero estar presente para assistir de arroz, perto esse processo. que venha, que traga essa energia do novo mesmo, desse momento que a gente está vivenciando, que é o que a gente precisa se abrir. A academia ela precisa se abrir para todos os movimentos que a sociedade faz, né? E eu aqui pensando, quando chegar essa coisa da vacina, eu desejo fazer uma roda de mulheres com as mulheres trans que você tiver contato, assim, Sim, sim, vamos organizar. participação, eu já me disponho a fazer para a gente conversar sobre esse feminino, sobre esse ser que está se formando, né? É, com certeza. É importante esse debate também, né? Nesse processo de autoconstrução, autoconhecimento. Reina está num processo fantástico de estudo, né? Nesse processo de autoconhecimento, de autocuidado, né? Ela está participando de um projeto aí fantástico, que tem muitos frutos para serem colhidos. E aí a gente pode sim pensar numa parceria futura. Enfim, minha cabeça ferve de ideias depois dessa Essa live visita, aí, né? Sim, muita coisa. muita coisa para ser feita. É, Eu estava vendo uma foto tua agora nesses dias de férias que você tirou, e aí eu pensando, olha, te conheço há pouco tempo porque você é muito novo, mas aí de repente você botando, quero morar perto do mar. E eu pensando, do jeito que esse menino é, eu não dou 10 anos, eu não dou. Vai cair lá, morando perto do será, mar. será? Porque Eita, é ele é das meu sonho. conquistas mesmo, assim, ele quer, É então meu ele sonho. vai morar lá. Se for isso que ele quiser mesmo, né? Que é como se você, às vezes, a gente tem as coisas e depois nem é tão significativo assim. Mas se for isso É. que quer mesmo, nem tenho dúvida. Mas é como eu me visualizo. Eu visualizo, não visualizo um futuro é, próximo, assim, porque aconteceram muitas coisas e aí eu tive que repensar esse processo de pensar o futuro, né? Eu sou uma pessoa de planejar muitas coisas, eu planejo, preciso seguir isso, e eu tô me desprendendo desse processo. Mas, assim, eu já sei o lugar que eu quero envelhecer. Eu quero envelhecer Ah, pertinho do mar, com minha olha. clínica, lá atendendo as pessoas, enfim, acupunturista fim de carreira. Ai, que chique. Eu já imagino o vento batendo na tenda. Nem por aí, nem por aí. Carreira nada, isso vai ser uma carreira longa, Oh, gratidão, uma gratidão. meditação de paz nessa energia aí. Muito bom, imaginar tudo isso é muito bom. Deixa eu dar uma olhada, É, Pedro, para a gente ver de como estão as coisas aqui. A gente tem 10 minutos, então ainda é bastante para fazermos. É, Você falou desse desenho aí do Instagram que eu achei, eu tenho achado, tenho percebido esse movimento. Você tem conduzido também essas informações, como eu falei, que são super valiosas. Eu acompanhei elas, achei elas de extrema validade. A prática desse trabalho que você já tem feito de acompanhar a população LGBT, você já está conseguindo fazer isso, Pedro? não, Jerus. Assim, eu atendo pessoas amigas, né? Pessoas amigas que são LGBTs, que são próximos, eu vou atendendo. Mas ainda não. Eu tenho planos também porque agora, pra ser bem sincero, eu tô focando no ciclo da universidade. Eu preciso terminar o curso de enfermagem. Já serão 8 anos de curso e eu já tô assim, pirando. Preciso finalizar esse ciclo. E aí agora eu estou no processo de construção de TCC, fazendo a busca de dados, é uma revisão da literatura. E aí é um trabalho que eu estou me dedicando mais, assim. Por isso eu não estou movimentando tanto a página como
quando eu comecei no mês passado. Eu quero me dedicar ao TCC, aí depois vão vir os estágios, mas aí depois eu quero investir em um espaço, esse espaço para atender essas pessoas, sabe? Atender a população LGBT. Quero investir nesse espaço. Mas aí eu me coloco aberto também para atender. Eu atendo em domicílio. Sim. E aí pode Já veio começar lá, pacotes. mãe, né? Já veio. E aí eu atendo em domicílio também. Se a pessoa não sentir à vontade no seu domicílio, eu atendo também na minha casa, não tem nenhum problema. Mas, enfim, é um processo que está caminhando, porque é uma coisa nova. As práticas integrativas não é de tanto contato da população LGBT, né? Se é difícil o acesso à saúde, ao serviço de saúde básico, né? O serviço de prevenção, de atenção primária já é tão difícil, imagina as práticas integrativas, né? Que sempre teve uma visão mais para a classe média urbana, né? Sim. E não é tão popular, né? E aí é um processo também de popularizar essas práticas, popularizar essas técnicas para poder alcançar essas pessoas. Então, é um processo, né, que está acontecendo. No início, eu comecei a publicar muito sobre as práticas integrativas, né, a acupuntura. Só que aí eu vou mudando, assim, publicando algumas informações de saúde, informações de práticas integrativas. Ano que vem é o que eu quero fazer mais e quero direcionar, falar mais sobre reiki, falar mais sobre acupuntura, né? Também falando sobre saúde, né? Essa questão de informações de saúde. Mas é um Pedro, processo que está acontecendo a passos. me fala uma coisa, teu TCC tem a ver com isso que a gente está conversando ou é nada a ver, a gente nem fala nele, para não... Tem a Nossa, ver? meu TCC foi muito polêmico. Eu mudei de tema 4 vezes até chegar no tema. E eu vou falar sobre a aplicação das práticas integrativas na atenção primária à saúde. Nesse processo, Sim. que a atenção primária à saúde porque o SUS ele é organizado em redes de atenção à saúde, e aí tem a atenção primária, secundária, terciária. E aí a atenção primária, ela é o postinho de saúde, é o agente comunitário de saúde, é a enfermeira da atenção básica, o médico de família, e aí nesse contexto, né? Então, como é que as práticas integrativas, elas estão inseridas nesse contexto? Vai ser o meu TCC, aí eu vou fazer uma busca na literatura, é uma revisão da literatura, não é uma pesquisa de campo. E é isso, estou nesse processo aí de... Mas tem a ver com as práticas integrativas. Estou até curioso para saber como vai ser esse resultado. Eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos pelo SUS de práticas integrativas, né? O SUS tem uma parte de cursos online que tem todo... Comecei com plantas e aí fiz medicina chinesa, fiz de antroposofia, alguns cursos que o SUS oferece. A gente sabe também, Pedro, que há um recurso específico para práticas integrativas que os municípios, infelizmente, nunca acessam, né? Assim, demoram a acessar, principalmente no interior. Lá em Recife a gente já tem os espaços como o CIS, que são de práticas Eu integrativas. quero E conhecer eu muito esse espaço, quero conhecer esse espaço um precisa, dia. porque ele é, assim, curador demais, assim, curativo demais. Na verdade, a estrutura dele ainda é muito frágil, porque o recurso é pequeno e a utilização do espaço que já existia, mas o acolhimento que tem lá, as pessoas lá, assim, sabe? Você encontra gente dançando, gente no dia a dia com muita harmonização. E a gente vê pessoas chegando que não conseguem andar de depressão, que não conseguem andar de dor nas costas, que não conseguem, sei lá, se movimentar por vários motivos. E nesse sistema lá, você percebe que com 15 dias a pessoa já está
dando gaitada e vivendo Oh, melhor. que Assim. coisa boa, É um que massa. você vai amar no dia que você for conhecer o espaço lá. E eu espero que a gente um dia amadureça aqui no município para a gente ter um cantinho, uma sala, num postinho de saúde que possa, né, acolher a população e É, realmente trazer uma visão mais ampla. Eu espero que em todos os municípios a gente consiga isso, né? eu Desejo isso. estava no início do ano, né, final do ano passado, eu estava com a ideia de fazer um projeto de aplicação de reiki nos pacientes internos no hospital. Foi. E aí seria um projeto voluntário. Eu até falei com você, não foi, dessa ideia? E aí Isso. não se desenvolveu por conta da pandemia. Mas aí, quando voltar a vacina, que vai chegar essa vacina, se a Deus Tá. permitir, a gente volta a conduzir esse projeto, porque é até uma forma de esqueci a palavra, mas é de incentivar mesmo a prefeitura, os órgãos públicos a pensar sobre as práticas integrativas, né? Nesse sentido. Sim. Então, são muitos planos para depois da vacina. Eu também. A gente vai se encontrar muitas vezes aí, fazendo muitas coisas. Essa vacina vai chegar assim. Gente, quem está acompanhando a gente, eu quero primeiro agradecer, né? Eu também estava meio frustrada, porque a semana passada a gente não conseguiu fazer. Queria dizer que a live que seria segunda passada será na próxima quarta-feira. Ela vai trazer um tema que não foge completamente do que a gente está debatendo aqui, que é a questão da espiritualidade. A gente conversou um pouco sobre essa questão da espiritualidade. O Emanuel, a pessoa que vai vir, ele vai falar, ele é palestrante de centros espíritas, ele é educador em formação e ele vai vir falar um pouco sobre esse tema. Então vai ser quarta-feira, não porque seja uma data nossa, nosso dia é a segunda, mas a gente está abrindo a quarta para isso. E queria agradecer muito a Pedro, porque eu estou muito feliz Eu também. que Eu estava meio agradeço. ansiosa com essa coisa da live, né? Mas agora abriu os caminhos, você vai fazer todas as lives possíveis, esse Instagram vai conseguir influir, sim, o que a gente Que bom. merece fazer diálogos. Eu quero agradecer e passar a palavra para você, ficar bem à vontade E, também. e lembrar que tá rolando sorteio, né, Jerusa? Parceria nossa do É sorteio, verdade, vou né? postar, Que é uma que a sessão de gente acupuntura e um kit do Ervas do Urubá, uma loja maravilhosa que Jerusa tem de produtos veganos, e acompanhe lá, faça seus pedidos maravilhosos a loja. E agradecer, Jerusa, pela oportunidade desse espaço maravilhoso, né, de troca de conhecimento, né? É muito importante, é uma coisa que dá muito instiga, se pudesse ficar a noite todinha assim, conversando, trocar conhecimento, porque eu aprendo muito nesse processo, eu adoro, adoro, adoro conversar. E é só também agradecer amo. mesmo o espaço, muito obrigado. E Nosso sorteio é esse dia. sábado, último dia do mês. Então, dia 31, o sorteio tem tudo a ver com essa energia do cuidado com a mulher, né? Mas todos estão à vontade para vir participar. E aí segue a página de Pedro, segue a Ervas do Ororubá. Eu não peguei aquela postagenzinha, mas o caminho é esse. E essa semana a gente vai botar bem muito para que Sim, todo vamos mundo se encontre divulgar. o número de pessoas. Deixa eu ver se a gente ainda tem tempo, porque aí a gente faz. Não, não tem. Vai encerrar. Gratidão, Gratidão, Jerusa. Gratidão, gratidão. foi lindo. Deu Uma certo, deu boa certo. noite. Boa noite, Jerusa. Ótima semana para você. Boa noite.